muito boa tarde. Esta é a Semana de Ação Conjunta Mundial em torno da campanha internacional da Caritas Partilhar a Viagem. É um apelo a estreitar relações entre migrantes, refugiados e as comunidades locais. Uma iniciativa que traz até nós Alice Vilaça, jornalista da Antena 1, autora do programa Portugueses no Mundo. Também Filipa Abcacis, da Unidade Internacional da Caritas Portuguesa, e ainda Rafat, da Associação Pão a Pão. Boa tarde, obrigado por estarem entre nós aqui no programa Eclésia. Começava desde já por ti, Filipa. Esta é uma iniciativa, uma campanha promovida pela Caritas Internacional, Partilhar a Viagem. Será por 2 anos. Em que é que consiste, de alguma forma, o que é que está a motivar uma campanha como esta? Esta campanha é uma campanha da Caritas Internationalis, que foi lançada a 27 de setembro pelo Papa Francisco, no Vaticano, e deve ser implementada por todas as Caritas por todo o mundo. Nós fizemos o lançamento cá em Portugal em setembro também, num evento que contou com a participação também da Alice, que volta a fazer-nos companhia nestas andanças, e com o engenheiro Fernando Santos e um imigrante venezuelano que está em Portugal. E basicamente o que se pretende aqui é promover uma cultura do encontro e contar histórias e partilhar histórias e testemunhos de pessoas que partem e de pessoas que chegam, e mostrar que as diferenças não são tantas e que não deve haver uma desconfiança, não deve haver um medo daqueles que chegam, porque nós também somos aqueles que partem, e por isso a campanha basicamente é esta a ideia que quer transmitir, é sensibilizar as pessoas para esta questão. Nós também somos os que partimos, na realidade, e quem tem experiência disso é também a Alice Vilaça, que através do programa Portugueses no Mundo tem percebido realmente que estamos em todo o lado e o português também tem sentido esse acolhimento nas terras onde está, onde desenvolve a sua atividade. Como é que tem acompanhado também este desafio que agora se coloca à Europa nesta capacidade de acolher e de integrar um número bastante grande de imigrantes, os desafios que isto vai colocando às sociedades, e em particular à nossa, em Portugal, que, por sinal, até tem estado a acolher um número considerável de imigrantes, não é? Eu normalmente acompanho mais quem sai do que quem chega. Quem chega, exatamente. Mas é de facto... E gostava de fazer o exercício contrário. Tenho dito isto muitas vezes, que era perceber de que forma é que recebemos. E o Rafat poderá depois explicar de que forma é que foi recebido. Porque nem sempre o partir e o chegar é fácil. E muitas vezes essa facilidade ou dificuldade está em quem recebe, dos dois lados. Mas vou acompanhando e percebendo que eu acho que nem sempre é fácil, sobretudo para quem chega, seja em que circunstância for, sobretudo para quem chega nas circunstâncias em que vemos alguns dos migrantes que estão a chegar à Europa. E normalmente pensamos sempre nos refugiados em situações um bocadinho mais difíceis do que a grande maioria dos portugueses que partem. E a ir acompanhando e tentar partilhar esta viagem com eles. Rafat, sírio, como é que um dia chegou aqui ao nosso país? Sim, eu já saí de Síria desde 6 anos quase. E primeiro fui para o Egito, depois fiz lá uma inscrição com a Acnur, e através do Acnur fui para cá. E já estou aqui 2 anos e pouco. E quando cheguei aqui foi uma grande diferença na minha vida, porque é mesmo tudo diferente, a língua, a cultura, as pessoas, até as ruas, até tudo diferente. Senti mesmo um país estrangeiro. Por exemplo, quando estive no Egito é um bocadinho mais fácil porque elas falavam árabe e a cultura delas também é um bocadinho igual. Mas aqui foi mesmo tudo diferente completamente. Mas mesmo assim foi um bocadinho fácil porque o recebido dos portugueses foi mesmo bom. Isso que eu estava a falar com o Filipe agora quando viemos, talvez porque vocês antes tiveram fora do país e passaram nestas situações todas, não é? Nestas situações. E têm o sentido de uma pessoa estrangeira num país estrangeiro, não é? E isso facilita um bocadinho a coisa.
De alguma forma, os portugueses, Alice, percebes isso, pela tradição que têm, até histórica, não é? Recuando alguns séculos atrás, em que se partiu por esse mundo de fora, mas também recentemente, nos anos 60, o facto de estarmos sempre continuamente a sair para fora também nos dá uma capacidade diferente de saber acolher depois? Eu acho que sim, porque muitos dos portugueses que saem dizem que nos está no sangue sair, ir à descoberta. E eu acho que isso, de facto, depois nos dá uma capacidade maior de receber. Porque hoje em dia todos temos um amigo, um primo, um sobrinho, um afilhado que está lá fora. E, portanto, quando nós vemos alguém a chegar, e se nós fizermos o exercício de nos colocarmos nos sapatos do outro, e tendo nós, na nossa história, essa marca, não é, de descobridores e de termos ido à procura, eu acho que isso, mesmo que não queiramos, que não seja de forma consciente, nos faz acolher de outra forma, acho que sim. Filipa, são dias muito intensos em atividades promovidas pela Cáritas e outras organizações que estão interligadas nestas iniciativas. Depois da manhã nós temos o Dia Mundial do Refugiado. No dia 20 há uma iniciativa que se chama Vem Partilha o Teu Pão. O que é que se pretende com uma ação como esta? Esta ação foi para respondermos ao desafio que foi lançado pela Cáritas Internacional, que era organizar durante esta Semana Mundial da Ação Conjunta uma partilha de refeição entre migrantes e comunidades locais. E nós, depois de batermos umas bolas, chegámos a esta ideia do vem e partilha o teu pão, ou seja, o pão não só como uma refeição, e o pão está presente em muitos países como o alimento base, mas também o pão como testemunho. E por isso, no dia 20, vamos fazer aqui em Lisboa, na Gar Marítima Rocha Conde de Óbidos, portanto, um sítio de partidas e de chegadas por tradição e por história. Vamos fazer um encontro em que vamos convidar algumas entidades do governo, outras entidades públicas, todas ligadas à área das migrações. Vão estar também muitos embaixadores ou representantes consulares daqueles países que têm a maior representação de imigrantes em Portugal, e depois associações de migrantes e outros parceiros da Cáritas. E aqui o que se pretende é termos novamente a Alice a liderar uma conversa em que vamos contar com o Rafat. Vamos contar também com outros 2 convidados, um português que esteve fora e um estrangeiro que está em Portugal, e mostrar que os pontos os pontos comuns e os pontos em que temos que ter mais empatia são iguais para todos, independentemente da nacionalidade ou da forma como cá chegamos. Depois, a nível das dioceses, estamos a ter um grande envolvimento. Vamos ter 18 dioceses a participar. Algumas já fizeram dia 16 e dia 17, portanto, no fim de semana passado fizeram os seus eventos. Grande parte vai-se fazer no dia 20, portanto, no dia 20 também vamos ter eventos a ocorrerem em Aveiro, Braga, Guarda, Leiria, Porto Alegre, Castelo Branco. Ao longo da semana todas as Cáritas diocesanas vão fazer alguma coisa, portanto vão divulgar nas paróquias. E depois vamos ter no dia 23 em Bragança e em Coimbra também algumas ações. Portanto, quem não conseguir apanhar durante a semana ainda pode... E o modo vai ser semelhante? Uma refeição, uma partilha? Vai ser sempre a partilha do pão. Portanto, alguns vão fazer lanches e conferências, outros vão fazer piqueniques. Ou, por exemplo, na Guarda vão ativar o forno comunitário e vão fazer lá o pão. E, portanto, vai andar sempre à volta desta Ou seja, o alimento une bastante as pessoas, é isso. Sim. Quando as pessoas se sentam à mesa, caem uma quantidade de barreiras, é isso. Sim. E o que nós vamos pedir, o que nós pedimos, por exemplo, neste evento que vamos fazer em Lisboa, neste mais institucional, é que todos tragam o pão dos seus países ou das suas regiões. Portanto, pedimos aos embaixadores para trazer o pão do seu país, os imigrantes também, as associações de imigrantes, e, portanto, a ideia é que depois façam um lanche em que todos partilhem o pão das suas regiões. O Rafat pertence a uma associação que se chama Pão a Pão, precisamente. O que é esta associação e porquê o Pão a Pão? A Associação Pão a Pão é um projeto que ajuda os refugiados para arranjar oportunidades para trabalhar.
E a ideia da Associação Bom ao Pão foi através de uma menina que chama Ala. Foi uma amiga de uma senhora portuguesa que é jornalista, chama Francisco também. E ela perguntou assim, o que tem mais saudades... Francisco perguntou a Ala, o que tem mais saudades da Síria? Ela disse o pão, porque para nós a mesa não conta se não tiver o pão. Não conta mesmo para comer. O pão é mesmo o alimento base para comer tudo. E o pão lá é completamente diferente do nosso pão daqui. É completamente diferente. Vocês chamam pita, tipo pita, mas é um pouquinho mais fina ainda e 2 lados assim, é muito bom. E a Associação Bom ao Pão chamava assim por causa de pão e depois agora abrimos o restaurante Mese, estamos a fazer lá o pão sírio e fazemos uma partilha, porque também é para nós... A mesa para comer sempre é uma partilha entre a família, entre os amigos, entre si. E aquilo que estamos a fazer é igual que está lá na Síria. Rafat experimentou a dificuldade que é chegar a um país, como já referiu, com um esquema cultural completamente diferente. É quase como viajar para outro planeta, não é? Pois, porque é uma atmosfera diferente. Mas por onde passa realmente um imigrante a encontrar oportunidades para conseguir viver? No caso, está a potenciar a gastronomia síria, não é? Através de um restaurante que serve pratos com essas características, mas entendo que passa por aí também a potencialidade dos imigrantes que aqui chegam, no sentido de trazerem para a nossa sociedade elementos culturais das suas sociedades de origem e pô-las aqui também a divulgá-las melhor? Sim, é assim, por exemplo, aquilo que nós estamos a fazer dá, por exemplo, a mostrar o que nós podemos fazer e isto dá para integrar mais ainda convosco, não é? E também nós podemos aproveitar o restaurante para nós integrar também bem, porque já estamos no meio vivo assim, de Portugal, quer dizer, no restaurante, todos os dias vêm portugueses, todos os dias falamos com os portugueses. Por exemplo, eu não aprendi a língua antes de abrir o restaurante. Eu aprendi a língua e cada vez estou a melhorar ainda. Isso eu acho que dá uma grande oportunidade para facilitar tudo num país estrangeiro, que é o trabalho, não é? É o trabalho que é mais importante, mas também para trabalhar tem que aprender a língua, tem que fazer as coisas base depois para conseguir trabalhar ou para conseguir fazer aquilo que estou a fazer. E o que o levou um dia a sair do seu país? Foi a situação de conflito, de instabilidade que se vivia? Foi por causa da guerra. E veio sozinho? Saiu sozinho? Não, saí com a minha família e já estamos cá todos. Menos o meu irmão que mais velho, agora estamos a tentar para trazê-lo para cá. Ele está na Turquia. E aqui como é que tem notado e sentido, ao fim e ao cabo, a proximidade da população, dos portugueses? Sente que há receio, desconfiança, as pessoas... Isto nunca aconteceu comigo aqui em Portugal. Mas, por exemplo, eu fui a alguns países europeus e acontece sempre comigo. Mas aqui em Portugal não aconteceu nada disso e por isso gostei do país e gostei mesmo de integrar com estas pessoas, porque nunca senti assim de desfiança e essas coisas. E isso ajudou me muito. Muito bem. Está a ver o português? Alice Vilaça, hoje, e um jornalista acompanha isto no seu trabalho, hoje vivemos uma época social e política muito específica. Vemos como há também um aumento em termos de votações, de alguns populismos. Quais são... Há riscos inerentes, há problemas que estão a afetar este processo de integração de imigrantes. Por onde passa, então, a conjugação entre o espírito solidário que todos devemos ter e a sustentabilidade neste processo? Fugindo um bocadinho à resposta e não fugindo, e pegando naquilo que o Rafat estava a dizer, sobre o facto de ter sentido ou não na pele vir de onde vem. É muito engraçado ouvir os portugueses
que vão para aquela zona do mundo. E perceber que vão com as malas carregadas de preconceitos e preconceitos, que são desmanchados quando lá chegam. E aquilo que eu dizia de colocar nos sapatos dos outros, é isso que eles fazem quando lá chegam. E é isso que, se calhar, mesmo quem está acima, portanto, quem tem a capacidade de decidir, de implementar, deveria tentar fazer para que os populismos e para que as situações se possam resolver de uma forma mais pacífica. Porque quando eu pergunto à maior parte dos portugueses que estão lá fora qual é que é a maior aprendizagem, a maior lição de uma vida como esta, muitos deles dizem, não por estas palavras, mas por outras, que é muito mais aquilo que nos une do que aquilo que nos separa. E, portanto, perante isto, isto podia ser tudo muito mais fácil do que é na verdade. Claro, claro. Ainda pegando em algumas coisas que o Rafat disse, e falávamos há pouco do pão, e ele contou a história de... Alguém perguntou à rapariga de que é que ela tinha mais saudades. Normalmente essa é a minha última pergunta na conversa com os portugueses. Escusado será dizer que a resposta não é o pão, mas é a comida, a nossa, não é? E é engraçado perceber como, independentemente do país de onde vimos, do sítio para onde vamos, até as saudades são iguais, não é? Portanto, vamos sentir saudades dos cheiros, da família, do mar, mas a comida é, de facto, tão importante e talvez faça todo sentido a Cáritas ter decidido, no evento desta semana, colocar o pão em cima da mesa e pegar no pão e, a reboque do pão, partilharmos as histórias de vida e de viagem. Claro. Filipa, a Cáritas também está atenta ao que se vai passar nas Nações Unidas em setembro, onde serão adotados alguns pactos relativamente a este processo da imigração, pactos globais sobre migrações. De que forma também estão a acompanhar esta questão e no sentido também de levar até ali, ao fim e ao cabo, o sentir e a experiência que vão tendo no terreno e no contacto com estas pessoas? Nós estamos a acompanhar estas negociações que estão a decorrer no seio das Nações Unidas, de dois pactos, um sobre migrações e outro sobre refugiados, mas a base do que se quer é que as pessoas tenham o direito, ou tenham a escolha de poder ou não migrar. Não haver migrações forçadas de qualquer tipo. Ou seja, ninguém deve ser refugiado, mas também relativamente aos migrantes económicos, etc., que vivem em piores condições, ninguém deveria ser obrigado a sair do seu país, como muitos portugueses saem, e muitos saíram nos últimos anos. Ninguém deveria ser obrigado a sair do seu país sem ser a sua escolha de não ser uma necessidade, por assim dizer. Por isso, nós estamos a acompanhar estas negociações através da nossa rede da Cáritas Europa e da Cáritas Internacional, e a nível nacional estamos a trabalhar em conjunto com o Fórum das Organizações Católicas para as Migrações, com o FORCIM. Estamos a trabalhar para irmos acompanhando e também tentarmos definir algum tipo de posicionamento que possamos depois apresentar cá aos decisores políticos e aos vários parceiros que possam estar envolvidos, mais na implementação dos pactos do que na sua decisão, porque em termos de negociações a coisa já está bem encaminhada. E que avaliação vão fazendo também do que tem sido feito até agora, também no envolvimento com a PAR, não é? Tem-se feito um caminho interessante, ainda pelos compromissos que Portugal assumiu, ainda há um número considerável de imigrantes que têm que chegar ou que virão ainda. De que forma é que o país também se tem conseguido organizar de forma a integrar e acolher estas pessoas? Em relação à questão dos refugiados, o que Portugal recebe é um número muito irrisório comparativamente a outros países europeus. Por exemplo, as cotas que foram definidas pelo Governo nunca chegaram a ser preenchidas. No âmbito da PAR, do programa PAR Famílias, está agora a terminar, portanto já começou há cerca de 2 anos, há mais de 2 anos, muitas famílias já terminaram o processo de acolhimento dos 2 anos, portanto já estão autonomizadas, já têm os seus empregos, já estão responsáveis pela sua permanência em Portugal. Relativamente à questão da sensibilização, que é a parte que também agora nós
a Caritas vamos estar a trabalhar mais afincadamente. Nós temos também um projeto que vamos começar, que estamos a iniciar agora, financiado pela Comissão Europeia em parceria com as Caritas nacionais de países europeus e com a Caritas Europa, e vamos desenvolver várias atividades que têm a ver com a sensibilização da opinião pública e com a influência política, o advocacy, não tem bem uma tradução para português, fazer alguma influência junto dos decisores políticos e de outros parceiros e tentar criar aqui pontos. Portanto, também este evento que vamos fazer no Dia Mundial do Refugiado é importante para começar a criar laços entre todos e começar a quebrar barreiras e a quebrar o gelo. E tem funcionado bem esta articulação com as diversas Caritas diocesanas? Por vezes não é fácil manter um dinamismo que às vezes uma decisão que se toma nos serviços centrais e depois mobilizar todas as dioceses neste sentido. Como é que as coisas têm funcionado aí? Tem funcionado bem porque mesmo a própria campanha Partilhar a Viagem, em termos de materiais, de conteúdos e de imagem, está muito apelativa e está muito simples de se organizar. Portanto, o que nós estamos a propor é basicamente juntar as pessoas à volta do pão, desta vez, numa conversa informal e fraterna, sem grandes questões de organização de evento ou de conferência, por assim dizer. E por isso nós tivemos uma grande participação das Caritas diocesanas. Muitas delas trabalham com os migrantes, porque fazem o atendimento social e recebem muitos migrantes. Algumas acolheram famílias refugiadas e por isso tem sido boa. Estamos a terminar. Uma última questão só, Rafat. Um dia, certamente, deseja ardentemente a paz na Síria. O seu futuro, espera regressar ao seu país ou ser-lhe difícil um dia deixar Portugal? Exatamente, isso mesmo. Vai ser um dia muito difícil deixar o Portugal. E mesmo assim, não... Estou a pensar no meu futuro aqui em Portugal, não é na Síria, mas eu gostava de voltar à Síria, mas já não dá porque já não temos nada lá. Por isso compensa ficar aqui é melhor e estou a gostar na mesma. Muito bem, fica então este reconhecimento que também nos é agradável. Exatamente. Alice Vilaça, Filipe Abcacis, Rafat, muito obrigado por terem estado hoje aqui no programa Eclésia. Recordo ainda que mais logo pode contar com a edição rádio do programa Eclésia, na Antena 1, quando forem 22h45. Tenha uma boa tarde, até amanhã, se Deus quiser.